noite na paz, né, de Jesus. Amém? Tá feliz aí com Jesus? Glória a Deus, né? É muito bom estar na casa do Senhor. É muito bom a gente poder adorar o Senhor. A gente fala isso, querido, mas não é coisa que a gente já decorou, né? Porque toda vez a gente fala a mesma coisa, é porque é bom mesmo, que não tem coisa melhor. E assim, eu confesso para você que o coração da gente constrange, né? Quando a gente vai orar por missões, vai orar por alguma situação, aí a gente fala sobre a igreja perseguida, a gente vê, o coração da gente se move, comove só de ver isso daqui, queridos, não é? Porque a gente tem liberdade aqui. Isso daqui não é coisa que é feita para impressionar o nosso coração, é verdade, não é? É a verdade de outras, é uma realidade de outras nações, e assim, para a glória de Deus, não é a nossa. Que você já imaginou? A gente que gosta de escolher Bíblia para pregar, né? Não sei como é que vocês fazem, né? Mas eu tenho as minhas preferidas lá em casa. Tem uma Bíblia tão velha que ela cheira diferente, velhice, mas eu não largo ela. Agora imagina, querido, você pode ir lá, vai lá, compra a que você quiser. A gente não tem nem ideia, é Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro, Bíblia do homem, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente e Bíblia da princesa. Não sei se tem mais, né? Tem um monte, não é? E cada uma melhor que a outra, né? Mais bonita. Cada vez que você pega uma assim é maravilhoso, mas a realidade de muitas vidas, querido, é essa daqui, né? Não tem essa oportunidade, nem essa liberdade que a gente tem aqui. Amém? Então, glória a Deus pela nossa nação, não é? Glória a Deus pelo Brasil, glória a Deus por essa igreja aqui, neste lugar, neste bairro, não é? Que pode estar com as portas abertas e orarmos, né? Pelas nações, orarmos pelas nossas vidas, pelas famílias e pelas nações. Amém, queridos? Eu quero falar com você algo lá no Evangelho de Marcos, né, sobre o subtítulo aqui na minha Bíblia, Marcos no capítulo 16, ele começa falando esse subtítulo, né, os versículos que a gente vai ler, ele começa falando de algo poderoso, que é bem para hoje, né, que é a grande comissão, que é a ordem, né, de Jesus para a igreja. Porque isso daqui, a grande comissão, nada mais é do que a ordem de Jesus para a igreja. Primeiro aqui passando pelos discípulos. Tá bom. Primeiro passando essa comissão, né? O que é? Uma comissão, é uma missão para os discípulos e essa missão é para a igreja. Mas tem algumas coisas aqui, querido, que eu estava lendo hoje e eu quero compartilhar com você sobre isso. Amém? É algo muito importante para nós. E o tema, para mim, eu comecei no tema, o que me chamou a atenção foi o versículo 14. Nós vamos ler, né? Que está aqui. Versículo 14, não, nós vamos ler o 14, mas o que eu quero começar falando é o versículo 17. É o que fala que os sinais seguirão aqueles que creem. E aí, queridos, a gente começa a ler isso, é maravilhoso, né? Aí na minha cabeça a coisa trabalha, né? Jesus trabalha, glória a Deus por isso. A ordem de Jesus aqui, querido, não é o ide, porque é a grande comissão, não é? Se a gente pegar os evangelistas, né? O Michael da vida, que cuida de missões, os irmãos que cuidam, né? A Danúbia, e cuida com amor, né? Com esmero, e os outros, não vou falar o nome porque eu não sei, né? A equipe toda aí, mas os evangelistas, quando eles ouvem isso, ide,
Eles gostam disso, não é? Não é maravilhoso? Não, a gente tem que ir, a gente tem que ir para fora. Jesus chamou a igreja para a porta fora, e é mesmo. Aí se você já pega um profético, né, com a pastora Vanessa, por exemplo, gosta do quê? Gosta dos sinais. Eu gosto, né, dos sinais. Os sinais vão seguir os que crê. A gente gosta disso, querido. Por quê? Porque as nossas, né, emoções, o nosso temperamento e o nosso chamado também, porque cada um tem um chamado, e glória a Deus por isso. Então a gente gosta de algumas coisas, gostamos, não é errado gostar também não, não é, é bom e Deus chamou para isso, então vamos nos empenhar nisso. Mas, querida, essa grande comissão, no versículo 14, quando Jesus dá essa comissão para os discípulos, ele chega, ele já havia ressuscitado aqui, havia passado pela morte, já estava os 3 dias vencido, ressuscitou, já estava num processo diferente aqui com os discípulos, e a palavra diz que Jesus se apresenta para eles. Vamos ler o 14? Marcos 16, 14. Porque senão a gente fala, né, só de nós e não vê a palavra, né? Mas o 14, olha o que diz. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados. Aonde, queridos? Na mesa. Olha que coisa, estando eles assentados na mesa. Aí eu tenho que falar para você, porque a gente Deus tem falado sobre isso, sobre a mesa, sobre a comunhão da mesa, sobre a restauração, sobre a cura que há na mesa. E Jesus, querido, ressuscita e aparece para os 11 reunidos na mesa. Não perca as oportunidades que você tiver de assentar na mesa, assentar você sozinho, você com a sua família, você com os irmãos, a oportunidade que você tiver, esteja à mesa. Querido, restauração, há um poder de Deus liberado na mesa. E olha, amado, você não tem ideia, dá uma pregação maravilhosa, mas a gente precisa atentar, né? Para aquilo que Jesus faz, ele aparece, querido. Mas aí olha o que acontece também. Aí Jesus, né, continuando, ele lançou em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido naquilo que tinha visto, nos que o tinham visto, que já havia ressuscitado. Olha, queridos, que coisa gloriosa. E eu quero falar para você nessa noite sobre isso, sobre fé e sobre quebrantamento. Sabe por quê? Porque é o oposto disso aí que nós lemos. Jesus lança no rosto daqueles discípulos, Jesus faz um confronto para eles. Jesus estava dando a grande comissão, ia começar a dar, mas Jesus chama a atenção deles. Jesus traz eles para perto e fala de 2 coisas aí, fala de incredulidade e de dureza de coração. E querido, a palavra do Senhor, a gente tem muitos versículos maravilhosos, mas lá em Hebreus capítulo 11 fala que sem fé você não consegue agradar a Deus, é impossível. E muitos outros versículos falando sobre fé, muitos versículos onde Jesus opera poderosamente e fala para aquele que recebeu o milagre, a cura ou a libertação, ele fala, olha, foi a tua fé te salvou, vai em paz, foi a tua fé. Não é assim? Lá o centurião de Cafarnaum, quando ele foi pedir, interceder, pedir ao Senhor Jesus, eu tenho um criado, um empregado, ele está doente. Jesus fala para ele, depois de realizar o milagre, Jesus fica impressionado com a fé daquele homem. Jesus fala para ele, é a tua fé. Nunca vi uma fé como essa em Israel. Então, queridos, se Jesus lança no rosto dos discípulos, falando esse confronto, falando esta palavra, trazendo eles essa realidade, nós precisamos saber que nós precisamos exercer a nossa fé no tempo de hoje. Aleluia, querido. Jesus chama a atenção, olha, vocês alguns já viram, e eles não haviam crido, e também não havia crido o suficiente naquilo que o próprio Jesus falou.
Jesus ensinou, andou com eles, falou tudo. Falou que era necessário morrer, mas ele iria ressuscitar. E Jesus fala para eles sobre isso. Então eu quero falar para você, querida, essa advertência de Jesus é sobre fé. É sobre fé. O tempo de hoje é para a igreja andar e viver por fé, sempre foi. Mas é sobre fé, nós precisamos exercer fé. Como que a gente vai ver os sinais, querido? Como que os sinais vão acontecer? Se a própria palavra, o versículo diz que os sinais vão seguir aqueles que crê. É pela fé. Não é por aquilo que você vê, mas é por aquilo que você crê. E Jesus traz isso sobre eles, querido. Eu quero ler lá em 1 João, alguém encontra aí. Porque esse versículo, ele fala de vitória. E a vitória que nós queremos, a vitória que a igreja quer. Mas olha 1 João que diz, capítulo 5, versículo 4. Aleluia. Pode ler quem encontrar, tá? Olha aí, querido, você quer ter vitória? Você já é vitorioso, né? Mais que vitorioso. Mas Jesus está ensinando aí. Essa é a vitória da igreja, né? O que vence o mundo? A nossa fé. A gente anda contra esse sistema, querido. Contra tudo que o mundo oferece ou ensina. A igreja anda contra isso. O mundo você precisa ver, não é? Você precisa ver para você poder fazer ou para você poder acreditar. Você precisa pegar coisas para você poder se mover. Mas a igreja, querido, ela não se move por isso. Ela se move pela fé. Aleluia, o justo da sua fé viverá. Aleluia, é pela fé. É pela fé que coisas acontecem. Nós, querido, Hebreus ainda diz também que nós não andamos por aquilo que a gente vê. Tudo aquilo que a gente vê, né, que você pode pegar, que você pode ver, querido, não é fé. Você está vendo. Agora a gente anda por aquilo que não vê. Nós não estamos vendo o milagre, mas a gente crê. Nós não estamos vendo as portas abertas, mas nós cremos, é pela fé. E a igreja é chamada, querida, a viver diferente na terra. É a igreja que vive por fé. Quando as coisas, né, tudo já se esgotou, a gente não pode perder a nossa fé. Nada pode abalar a sua fé. Nem a luta. Porque a luta vem para isso, viu? A luta, a situação, é enfermidade, é problema, abala a nossa fé. Aí a gente acha que acabou, né? Que é o final. E quando começamos, às vezes, a passar alguma situação ou alguma luta, a nossa fé se abala. A gente entristece, não é assim? Aí o coração entristece, o coração às vezes se fecha, querido. Mas nada pode abalar a sua fé. Nada pode abalar a nossa fé. E eu falo para você, e é para mim, é para nós, é para a igreja. Não é um negócio para você, é para a igreja do Senhor. E nós somos a igreja do Senhor, querido. Não pode ser diminuída a nossa fé, nem diante da circunstância. Você sabe que nós vivemos lá em casa uma semana bem difícil, semana passada. E o interessante é que você planeja tudo, né? Mas tem coisa, querido, que você não planeja, mas acontece, não é? E aí? Querida, aí a gente perde o chão, perde o rumo, perde a fome, perde a vontade de fazer, perde a fé se nós não permanecermos no Senhor. Mas nós precisamos não ter a nossa fé diminuída diante de coisas. Lembrar da palavra e da promessa. Jesus, a primeira coisa que Jesus faz neste momento, não é em toda a situação. Não é? Mas neste momento dele partilhar, ou dele dar, ou dele ordenar, fazer essa ordem, dar essa ordem para os discípulos, ele se ajunta na mesa. E a primeira coisa que ele faz, que a gente vê nesse subtítulo aí, é ele chamar a gente. Cadê a fé? É isso. Cadê a fé? Na hora da dificuldade, querida, a gente tem que parar tudo, né? Aí alinhar nossa mente com o Senhor, falar, Deus, é pela fé. É pela fé que eu vou orar aqui e algo vai acontecer.
É pela fé, querido, que nós oramos aqui por uma nação como a Coreia, que foi aqui o nosso alvo aqui. E o teu aí, não sei qual foi, mas é pela fé que a gente ora aqui e sabe que algo pode acontecer lá. É pela fé, querido, que esta moça que nós oramos, essa pessoa que nós oramos, não sei detalhe nenhum, mas fala que a palavra alcançou ela. Como que é isso, querida? A palavra de Deus é poderosa. Não precisa, de nada. Precisa da fé, é só isso. Ela é poderosa. A pessoa está numa nação, aprisionada, perseguida e perseguida de verdade, querido. Em sofrimento de verdade. Não é como nós, que às vezes achamos, estou sendo perseguido. Ah, querido. Às vezes tem gente que fala, morre de medo, ou vive de medo, sei lá como é que é a frase. Mas, mudou o presidente, mudou a liderança da nação. E eu ouvi muitas coisas. Nossa, e agora? A igreja vai ser perseguida, e o medo, e isso, e aquilo. Querido, nós não somos perseguidos. A prova é essa. A porta está aberta. Você entra a hora que você quiser. E sai também a hora que você quiser. Não é assim? Às vezes, se você não gostar daquilo que está sendo falado no altar, vou embora. Vai embora. No outro dia você volta, não é? É, querido. A gente entra e sai a hora que quer, tem liberdade para orar lá em casa, tem liberdade para andar na rua orando, ninguém vai te parar. Ah, querido, então nós não estamos vivendo nada disso. Mas a palavra alcança, querido, pessoas lá, numa nação como essa. O que é isso se não é o poder de Deus? É a palavra de Deus que é poderosa. E nós fazemos aqui, querida, é pela fé. Amém? Glória a Deus pelas nossas vidas, Abra comigo aí que eu quero ler com você Lucas no capítulo 24. Ai, Senhor, a gente planeja tudo, muda tudo aí, a hora vai embora. Lucas 24, versículo 36. Eu quero ler com você. Amém, queridos? Olha que coisa aqui ainda, falando de fé. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, a minha tradução diz, perturbados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis tão perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Olha que coisa, querido. É Jesus de novo. E Jesus de novo falando com discípulos, com homens preparados já por ele. Falando com discípulos. A primeira coisa aqui, querido, que eu quero lembrar você, é que Jesus fala: paz seja convosco. A incredulidade, querido, a luta, a situação, ela rouba a paz. E traz perturbação de espírito, traz medo, traz temor. Eles estavam atemorizados, traz medo. Perturba, porque Jesus, por que vocês estão tão perturbados? Embaça a visão. A falta de fé embaça a visão. A incredulidade faz tudo isso. Mas Jesus já chega também, Paz seja convosco. A paz que ele libera, querida, é uma paz que o mundo não pode entender. Nem a gente entende. Nós não podemos entender. É a paz que excede a todo entendimento. Jesus que vê tudo, Vê pensamento, vê coração, conhece coração, pergunta para eles: por que vocês estão com esses, por que sobem tais pensamentos? Por que estão pensando isso? Eles nem sabiam quem que era, Estavam com medo, atemorizados, espantados, perturbados, seja qual for a palavra aí. Jesus fala para ele: olha, gente, paz seja convosco, mas sou eu mesmo aqui. Por que esses pensamentos estão aí sobre a sua mente? Na hora das nossas lutas, querido, ela também nos perturba, tem atemorizamento sobre nós. A gente fica sem saber o que fazer e sem reconhecer que Jesus está ali, sem reconhecer a presença gloriosa do Senhor.
Mas, querido, que nós possamos estar atentos, né? A essa paz, porque Ele está ali. Com luta ou sem luta, Ele está ali. Perturbado ou não, Ele está ali. Vocês, né? Ou nós, né? Vamos dizer assim, ou os discípulos. Com situação ou não, Jesus já estava ali. Jesus já estava ali. Então, que nós possamos, querido, alinhar nossa vida na fé, não é? Para que a perturbação, querido, passe longe do nosso coração. Para que nada venha roubar a nossa fé. Você sabe que eu estava orando esses dias e eu quero até encaixar aqui, abrir, né, aspas aí. Estava orando por a igreja, né, esses dias aí atrás, e o Senhor ministrava em meu coração a respeito de Neemias. Aquela palavra, a passagem, quando Neemias responde, né, para os opositores dele: estou fazendo uma grande obra e não pode parar. Não posso parar. Há toda uma história, né? A gente sabe a história. Mas nada paralisou Neemias. A resposta dele foi essa: eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Nós estamos fazendo uma grande obra, querido. Vocês estão fazendo uma grande obra na terra. Isso aqui não é um culto comum. E nenhum culto é comum. Por menor que seja a frequência, não tem coisa comum para Deus. Nós estamos fazendo uma grande obra. Você sabe que Deus ministrou em meu coração, querido, que para todo avanço há uma mudança de nível. Vocês estão mudando de nível. E toda mudança de nível, querido, no reino do Espírito, não é para cima só não. Primeiro é para baixo. É com o joelho dobrado, querido. É em quebrantamento, é em fé. A mudança o mundo é diferente, não é? O mundo, a lei do mundo, o sistema do mundo, você tem que subir, não é? Para você subir, você tem que subir. Não tem jeito, eu preciso galgar, né? Subir degraus, subir mais, é fama, é isso, é aquilo. Mas, para a gente subir essa grande obra e essa mudança de nível espiritual, para nós como igreja, é para baixo, é diferente. É para baixo, em humildade diante da presença do Senhor. E é com situações, querido. Às vezes é com luta, às vezes é com algum tipo de situação. Então, que vocês possam crer e saber e lembrar que vocês estão fazendo uma grande obra. Você está fazendo uma grande obra. Só de pegar um papel e orar, querido, por uma nação é uma grande obra. E Jesus usa a sua vida para isso. Tudo aquilo que vocês estão fazendo aqui e tudo aquilo que vocês estão fazendo no reino físico também, toda obra, né? Obra no reino físico que vocês estão fazendo em avanço é uma grande obra. Vocês não podem parar. A luta vem para fazer paralisar, para perder a fé. Não vai concluir, não vai acabar, não vai dar certo. E agora? Estamos errados? Não. Neemias foi perseguido, queridos. Não é? Perseguido de alguma forma lá com os opositores dele. Houve perseguição, houve situação, mas a resposta dele, ele permaneceu firme, ele não saiu da posição. É que ele estava fazendo uma grande obra e não podia parar. Amém, querido? E é isso, ó, Jesus, ele declara: por que vocês estão perturbados? Ele já falou. A palavra de vitória já foi liberada. Ele já mandou, foi ele que deu a ordem. Por que o medo? Por que o temor? Por que você ficar atemorizado ou perturbado? Enche o seu coração de fé. A palavra já foi liberada. Se anima, querido, no Senhor. Amém? Glória a Deus. E a outra coisa, querido, que lá no comecinho eu falei, é fé e quebrantamento. Tem muitas coisas para falar sobre fé, não é? Mas também quero falar um pouquinho aqui sobre o quebrantamento, porque Jesus falou sobre a dureza de coração. E, amados, a dureza de coração é algo muito terrível. É muito terrível. Primeira coisa que vem ao meu coração é quantas famílias são destruídas. E destruídas literalmente mesmo, por causa da dureza de coração, não é? Dureza de coração na hora dos relacionamentos, relacionamento de pai com filho, relacionamento de irmãos,
Queridos, eu já falei, não canso de falar. Uma vez eu orei por uma moça, eu estava na sede, elas são da sede, estavam lá. E um dia elas sempre chegavam, né? Não chegavam juntas, porque uma já era casada. Na verdade, eram 3 irmãs, e 2 casadas, uma solteira, mas elas sempre ficavam perto, né? Aí um dia, eu sempre fico também no mesmo lugar, tô lá até hoje, no mesmo lugar. E de repente eu vi elas, e eram conhecidas, eu tinha intimidade com elas, tenho ainda. E uma entrou, foi lá para a ponta, e a outra para a ponta de cá. Eu achei aquilo tão estranho. Mas enfim, era dia de ceia, queridos. Aí depois eu não tem coisa que incomoda o meu coração. E eu fui lá investigar, falei, o que aconteceu? Né? Que uma tá lá na ponta, a outra aqui. Achei muito esquisito no dia, mas depois eu fui investigar. Aí uma não estava falando com a outra. Relacionamento, querido, quebrado de irmãos. E dentro da igreja. E no dia da ceia. Irmãos mesmo, carnal. Além de irmão em Cristo, né? Isso já é ruim, querido. Para irmão em Cristo, isso não é aceitável para nós. E eu não estou falando isso, querido, por sua causa, ou para um ou para outro. Não, estou falando que aconteceu lá comigo. E por conta da dureza de coração. A dureza de coração afasta pessoas. E estava afastando irmãs de sangue. Uma para um lado, uma para o outro. E por causa de besteira, querido. Nós oramos, botei alguns para orar, conversamos, graças a Deus. Deus pôs a mão, quebrantou o coração. Quantos divórcios, querido, acontece por causa da dureza de coração? Dureza de coração. É relacionamento, quantos empregos? Você já viu pessoas, às vezes, do coração tão dura, né? Que o patrão, às vezes, não pode falar nada, o coração fecha, a pessoa vai embora e abandona o emprego? Eu já vi. A dureza de coração é algo terrível, querido, e Jesus advertiu aqueles discípulos contra isso. E por que eu estou falando para você isso? Porque nós, igreja do Senhor, precisamos lutar contra isso. Nós precisamos, querido, exercer fé, mas também precisamos ter um coração quebrantado diante da presença do Senhor. A dureza do coração afasta pessoas, mas o quebrantamento, além de trazer você para perto de Deus, junta pessoas. Um coração quebrantado, querido, nós temos na palavra, diz que o Senhor não vai desprezar. Deus não despreza o coração quebrantado. Não importa, não é? Se o outro está certo ou se está errado, nós não andamos como o mundo, querido. O mundo importa, né? Eu tô com razão. Tem hora, querido, que deixa a razão para lá. Tem hora que até a felicidade, hein? Não fica chateado comigo, não. Mas tem hora que até a felicidade da hora, você tem que deixar ali num canto para você ter um coração quebrantado diante de Deus. Para você ter vida de Deus, querido. Porque se eu for procurar aquilo que me faz feliz, aborrece o meu irmão. Se eu for procurar aquilo que me torna feliz, querida, minha família vai para o espaço. Porque muitas vezes aquilo que me faz feliz não faz o outro feliz. Jesus, querido, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa felicidade, mas o quebrantamento de coração atrai a presença gloriosa do Senhor. E para a mudança de nível, querida, a gente tem que ser fortalecido nisso. Amém? Você tem que ser fortalecido nisso, na fé e num coração quebrantado, um coração aberto. Chora diante do Senhor, né? Ele vem e resolve a sua questão, com razão ou sem razão. Se você tiver razão, então, querido, Ele advoga a sua causa. Amém, querido? Então nós precisamos ter um coração quebrantado diante da presença do Senhor. Essa é uma palavra poderosa. E junta, né, relacionamento. Nós queremos isso, não é? Ninguém quer ceder, né? Ninguém quer se humilhar. Ninguém quer abrir mão. Ninguém quer renunciar. Mas o quebrantamento nos faz ter isso, querido. E se o Espírito Santo mergulhar, melhor ainda. Amém? Então que haja sobre nossas vidas isso. Fé,
e quebrantamento diante da presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu coloquei aqui que a dureza de coração muitas vezes anula a fé. Anula a fé. Sabe por quê? Porque embaça. Um coração endurecido, a gente tem a visão embaçada. A falta de fé embaça a nossa visão. Mas tem algo maravilhoso e eu quero ler com você, especificamente para você, viu, Igreja do Mogi Moderno. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9. No versículo 17 e 18. Atos 9, 17 e 18. Aleluia. Atos 9, versículo 17. Depois a gente lê o 15, tá? Fala assim: e Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E o 18: e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e ele recuperou a vista, ou a visão, e levantando-se foi batizado. Queridos, a dureza de coração, ela embaça a nossa visão e anula a nossa fé. Mas essa passagem aqui, Paulo, que ainda era Saulo, mas ainda era um Saulo, ele estava se convertendo aqui, ele tinha tido um encontro, maravilhoso com o Senhor, ele perdeu a visão, não foi? Ele perdeu a visão, querido. E Saulo aqui, o Paulo, ele ia mudar de nível, querido, nesse momento. Uma mudança de nível espiritual, uma mudança de vida radical. Ele era o perseguidor da igreja, ele matava pessoas, perseguia pessoas. Como hoje nós estamos orando pela igreja perseguida, ele perseguia, ele era um perseguidor da igreja. Agora você imagina, querido, já é um milagre, o perseguidor da igreja se converter. Jesus faz isso ainda com esses governantes, malucos que tem por aí, que acham que tem o domínio, que governa de uma forma às vezes insana, que persegue a igreja, mal sabe ele quem é o Senhor da igreja. E Saulo, voltando aqui, ele perdeu a visão. E aí Ananias, querido, se você ler tudo, nós não vamos ler tudo, Ananias, ele recebe uma ordem de Deus: vai lá onde está Saulo, põe a mão e ora por ele. E olha aqui, queridos, uma coisa poderosa. Deus fala para Ananias: eu vou mostrar para ele, para Paulo, o quê? O quanto ele seria feliz na terra. É isso que está aí na tua Bíblia? Vou mostrar para ele todas as realizações, porque ele foi um homem de realizações. Não é? Um homem de cartas, maravilhosa, um missionário, maravilhoso. As pessoas hoje, nós, gostamos de pregar sobre ele, de falar sobre ele. Ele é um incentivo para a igreja, hoje, não é? Mas o que Deus fala para Ananias? Eu vou mostrar para ele quanto ele vai sofrer, tudo que ele vai padecer por causa do meu nome. Não falou, toda a vida próspera, toda a vida feliz, toda a vida de alegria, querido. E nós estamos falando de Paulo, não é qualquer um, Era um homem poderoso, não era? Apóstolo, Ele, e algo mais assim fantástico ainda, ele não andou com Jesus, porque os outros 11, 12, andaram com Jesus. Paulo não. Paulo veio depois. Porque quem anda junto, querido, conhece. Pelo menos a gente espera que conheça, não é? Mas conhece em parte, querido, por conta da nossa limitação e pequenez.
por nossa causa, não é por causa do Senhor. Porque se fosse diferente, Jesus não falava para os discípulos, não chamava atenção pela falta de fé, pela incredulidade, pela dureza. Eles andaram com Jesus, é ou não é? E Paulo não, Paulo veio depois. É como nós, né? Que é pela fé. Nós não andamos, não vimos, não estávamos lá, mas nós cremos na obra poderosa que Ele fez e que Ele continua fazendo. Nós cremos, querido, que os sinais podem acontecer hoje. Aleluia, nós não andamos com Ele, né? Como os discípulos andaram, nós andamos pela fé, porque eu sei que Ele está aqui. Ele está aqui porque Ele prometeu, Ele falou, se dois reunir. Olha aqui, querido, nós somos mais de 2 e nós viemos, você veio por causa de quem? Você veio por causa de Jesus, não foi? Porque se fosse por causa dos pastores, querido, nem vinha. Por melhor que eles sejam, não é? E olha que a gente tem aqui 4, né? 3 e 1 em andamento, é isso, né? Estou errada, não. Mas se fosse por isso, querido, a gente não vinha. Mas a gente vem por causa do Senhor, por causa de Jesus, por causa do amor. E por causa do amor que vocês cantaram aqui, Ele amou primeiro. Foi Ele que amou. Aí a gente aprende o que é amor, porque Ele amou primeiro. Nós que sem eles, queridos, nós não podemos fazer nada, nós não somos nada. É porque Ele amou primeiro, aí a gente está aqui hoje. Ele amou, Ele abriu o caminho. Quando Ele deu a vida, Ele abriu o caminho. Ele ligou de novo, Ele costurou de novo, como cantamos, querido. Jesus é a porta. Ele é o caminho, Ele é a causa, Ele é a razão. E é por causa dEle que nós estamos aqui. Então nós sabemos que Ele está aqui. É promessa, porque Ele também não é homem, né, que fala e fica por isso mesmo. Não, Ele falou, a palavra dEle é poderosa, é verdade. E Ele liberou essa promessa. Quando vocês se reunirem em meu nome, eu vou estar lá. E nós estamos aqui por causa dEle. Então Ele está aqui. E aonde Ele está, querido, algo poderoso acontece. Aonde Ele está, os corações têm que estar cheios, né? Cheio, avivado, renovado. A alegria volta. Você pode até entrar triste, mas a alegria volta ao coração por causa da presença. Você pode perder a paz, né? Você pode estar por um momento atribulado, preocupado, perturbado, seja qual for a palavra, mas o príncipe da paz está aqui. Ele já declara: paz seja convosco. Não é coisas que vai nos alegrar, não é nada, mas é aquele que pode, aquele que é a própria paz. Ele é o príncipe da paz. E ele declara: paz seja convosco. É uma paz que excede ao entendimento. Nós não podemos compreender, mas podemos receber. Amém, querido? E ele está aqui nessa noite. Então ele fala para Ananias: vai lá, ora por ele. E quando Ananias vai, querido, né? Ananias vai até com medo, né? Porque tinha ouvido falar, sabia, conhecia quem era Paulo, mas ele vai. Obedeceu, foi, e a palavra diz que ele impôs as mãos sobre Paulo. Olha aqui, vamos ler. 17. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que você torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, querido. Essa é a obra da igreja, para que você seja cheio do Espírito Santo. Porque ele tem um óleo clareador, ele é um óleo clareador de visão. O Espírito Santo, querido, quando se apodera de nós, quando nós deixamos, né? Ele fluir através de nós, clareia a nossa visão. Aí você começa a enxergar pela fé a obra feita, né? A cura realizada, a obra completa, a obra restaurada, a família alcançada, a salvação, a libertação, a mudança. A mudança de vida é pela fé. A mudança de nível, né? A mudança de curso, a mudança de vida, a mudança até de nome, se for preciso, né? De Saulo foi para Paulo.
Deus muda, se precisar, querida, Ele faz isso. Ele muda a história. É por isso que a gente não pode não crer, né, naquilo que muitas vezes nem a gente acredita. Como assim? Porque às vezes tem pessoas, esse Paulo, querido, era um assassino de pessoas. E hoje, às vezes, né, a prisão está cheia de pessoas assim, presos mesmo no cárcere lá por ser assassino, pessoas. E pessoas comprometidas, problemáticas, comprometidas com a lei. Mas, querido, se encontrar com Jesus, não tem jeito. Se encontrar com Jesus, muda de curso, muda de vida, muda de nome, muda a história. Você está vendo por que a igreja não pode esmorecer na fé? Não pode esmorecer na fé, porque para os sinais acontecer, os sinais seguirem, nós precisamos crer. E precisamos ter o coração quebrantado diante da presença do Senhor. Amém, queridos? Nós vemos muitas coisas ruins, mas muitas coisas boas. Deixa eu ler aqui o 15, né? Olha o 15. Do capítulo 9, Atos 9. Olha o 15. Ainda lá a história de Saulo, né? Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém, queridos? Aí o 17 e 18 nós já lemos. 18, vamos ler. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. Amém? Eu quero ler ainda para seguir mais um pouquinho lá em Mateus, no capítulo 28. Mateus, no capítulo 28, versículo 18 e 20. Amém, querido? Paulo, que ainda tinha um nome aqui de Saulo, ele era um vaso escolhido por Deus. E Deus mergulha esse Saulo no Espírito Santo, né? Essa é a realidade. Ele dá uma ordem, Ananias vai lá, ora, ele é cheio do Espírito Santo, é batizado, cumpre, né, a ordenança de Jesus. Mas eu quero ler aqui com você Mateus também. Olha o que diz, versículo 18 do capítulo 28. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó a promessa aqui. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas eu li estes versículos, querido, para a gente relembrar, né? Que todo o poder pertence a Jesus e Ele deu este poder à igreja. Este poder, esta autoridade, esta missão, esta comissão, esta ordenança, este ide, Ele deu para a igreja, mas nós precisamos estar revestidos deste poder que vem dele, do Espírito Santo dele, que é para poder dar certo, para poder convencer aquela pessoa que deparar com você nessa grande comissão, porque a comissão é para você. Não é só para o culto de missões, é em todo o tempo. Isso daqui, querido, esse ide que nós gostamos de ouvir é para todos. Ide, pregai e ensinai, seja como você conseguir. Se você tem o dom, querido, do Senhor, se você recebeu do Senhor, melhor ainda. Mas você pode ensinar, discipular, com palavra, sem palavra, com atitude. O que Ele está mandando é ensinar. Ensinar o quê? Ensinar a palavra do Senhor, ensinar a verdade, ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Todas as coisas. É ensinar, é fazer discípulo. Como é que a gente faz discípulo? Você só faz discípulo, querido, andando com Ele, né? E você só é discipulado se no mínimo você se interessar em andar com alguém, não é? E a minha mãe, meu pai,
dos antigos, né? Talvez os seus também, eles tinham um ditado bom, né? Anda com quem é melhor que você. A minha mãe tem isso até hoje, anda com quem é melhor que você. Mas eu não estou falando melhor em soberba, em arrogância, não, querida. Anda com pessoas que têm atitude melhor que a sua, tenha mais fé que você, que ora mais que você, que adora mais que você, que serve mais que você. Isso aí é conselho, querido. É conselho de antigo que vale para nós, vale para hoje. É bom ouvir. Conselho é bom, né? Não vem com aquele negócio que se conselho fosse bom, era vendido. Não é não, querido. Conselho é bom. A palavra fala, né, que na multidão de conselho há prosperidade. Conselho é bom. E isso é um conselho. Anda com quem é melhor que você. Não é com quem se veste melhor que você. É com quem adora mais ao Senhor. É com quem entende mais ou com quem lê mais. Com quem ora mais. Com quem fala mais do Senhor. Anda com pessoas assim, querido. Aí, amado, você vai ser discipulado nele. E vai conseguir ainda discipular também. Você está entendendo? Amém, querido? É importante ensinar. Ninguém ensina só falando, vou te ensinar aqui, não. Às vezes você tem que sentar para ensinar. Às vezes você tem que ensinar de novo, insistir, ter paciência. Aos professores que eu diga, né? Não é? Ter paciência, ensina de novo. Querido, sem desistir, sem esmorecer na fé. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Por quê? Porque a gente quer que eles sejam bem-sucedidos. Aí ensina, a mãe ensina, o pai ensina. Amém, querido? Todo o poder vem do Senhor, então essa é a missão da igreja. Glória a Deus. E aí algo aqui que ele está falando, eu estou convosco. A presença dele é garantida. Você não vai perder a presença dele, é garantida. No que depender dele, nós não perdemos essa presença. Amém, querido? Então que nós possamos nos alinhar nele para não perder. E aí, finalizando lá, volta comigo para Marcos 16. Eu falei que os evangelistas, eles gostam do id, não é? Mas não é verdade, querido? Evangelista, o coração arde por pregar, não é? A palavra, por ensinar, por ganhar almas, arde. O evangelismo queima no coração das pessoas que têm este dom, este chamado, e arde. E às vezes ele não faz nada e ganha vida para Jesus. Não faz nada que eu digo, a gente tem que explicar tudo direitinho, né? Porque depois já viu. Mas, querido, não faz nada que eu digo. Às vezes a pessoa só falou, só convidou, né? Que pra gente é algo tão simples. Atrai pessoas e ganha almas para Jesus. Tem evangelista que é assim. Às vezes não atrai e ganhou para Jesus. É assim. Cada um sendo usado também, querido, no seu dom, no seu chamado, naquilo que você pode e sabe fazer em Deus, não é? E a gente gosta disso, mas essa é a ordenança de Jesus. E eu quero encerrar aqui com o versículo 17 de novo. Fala assim: estes sinais, os sinais seguirão aqueles que crêem. Que sinais? Que sinais que é esse? Aí ele fala alguns aqui, ó. Que em meu nome expulsarão demônios. Vou pular esse que eu quero falar depois. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Olha, querido, esses sinais vão seguir aquele que crê. Você crê? Você crê? Crê de verdade? Porque é para aquele que crê. E que sinais é esse? O que está falando aí, resumidamente? Está falando aí que vai ter cura, que é para impor a mão, orar, crendo que vai acontecer. Então os sinais vão acontecer, estes sinais. Aí está falando de libertação, querido. Porque quando fala de expulsar demônios aqui, é uma mudança radical de vida. É libertação. Não é? É uma pessoa opressa, oprimida, acorrentada, né?
pelo inimigo. Imagina uma pessoa acorrentada pelo inimigo. E olha, amados, a gente precisa acordar também, despertar para isso. Libertação, porque você vai orar e o demônio tem que ir embora. Libertar a pessoa daquilo, e toda área de libertação. Às vezes é acorrentado por vícios, aprisionado por sentimentos, por pensamentos, maus pensamentos. É aprisionado por situações hoje, às vezes na internet, nas redes sociais, tantas situações, mas está falando que serão libertos. A igreja, não é qualquer pessoa, é a igreja que crê, tá? O que mais que fala aí? Até se você beber alguma coisa mortífera, não vai fazer dano, vai ter cura. Pode morrer um negócio mortífero, era para morrer, mas tem o Senhor guardando, querido. Aí você vai viver, vai pôr a mão sobre os enfermos e os curar. E eu quero falar o finalzinho aqui, querido, sobre o falarão novas línguas. É um sinal, não é interessante isso? E eu escolhi deixar aqui para o final, querido, porque falar em novas línguas é sinais, porque senão não estava aqui. E quem falou isso aqui foi Jesus, falando para os discípulos, ensinando, né? As palavras foram escritas pelos homens, mas foi Jesus quem falou para eles, quem inspirou, quem direcionou, não é? E falar novas línguas, querido, é sinal. Você sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje, às vezes, as pessoas acham que falar novas línguas vai escandalizar. Não é para falar. Falar a língua dos anjos, né? Ou falar novas línguas, falar línguas espirituais, não é para falar, não. Não é para falar em língua. Você pode escandalizar a pessoa que chegou hoje ou que está visitando. Quem foi que disse isso, querido? Olha o que está falando aqui, isto é um sinal, falar em novas línguas, não é? E falar em línguas, que não dá para falar tudo hoje, o falar em línguas, esse batismo em línguas, né? É a evidência do batismo com o Espírito Santo, é a evidência. E aí a pessoa começa a falar em novas línguas, é um sinal, é para a igreja, querido. Enquanto você fala em línguas, o outro pode não entender, né? Mas você está sendo edificado. Ah, mas e como é que fica isso, querido? Tem coisa que pergunta para Deus, que Deus vai explicar, com certeza. Tem gente, querido, que às vezes você está orando em línguas, um não entende. Ou o outro entende o que você está falando em línguas. Como é que é isso? Eu não sei. É Espírito Santo, não é? Como que é isso, querido? Às vezes uma pessoa é usada num dom, falando em línguas, e depois que termina, ela sabe tudo o que falou. Como é que é isso? Porque não está falando uma linguagem diferente, uma linguagem estranha. Não é um negócio que a gente não entende. O inimigo não entende, mas Deus entende. E olha, queridos, falar em novas línguas é uma arma de guerra também, viu? Amém, queridos? E por hoje é isso. Não dá, porque senão a gente fica falando, é maravilhoso, mas que você possa exercitar, que você possa sair daqui hoje, exercendo a tua fé, exercitando fé e quebrantamento. Amém? De coração, para que os sinais possam acontecer. Se já estão acontecendo, glória a Deus, e possa assim aumentar. Não é? Para que nós possamos avançar nisso em nome de Jesus, que os sinais seguirão aqueles que creem em nome de Jesus.